unidad de lípidos, ¿verdad? Nuestra tercera clase de la unidad de lípidos. Y en esta tercera clase vamos a hablar un poquito sobre la biosíntesis del colesterol, sobre su regulación y un poquito sobre los principales tipos de fármacos utilizados para controlar esta biosíntesis, ¿verdad? Un grupo de fármacos que son hipolipemiantes utilizados en la hipercolesterolemia, que ustedes lo van a ver mejor el año que viene en farmacología, pero también vamos a dar un poquito ese enfoque para poder entender la importancia de la bioquímica en todo ese proceso. Así que es este nuestro material, para que todos tengan a mano. Marquen sus presencias, por favor, no se olviden. Sí, adelante. Sí. Exacto. Una evaluación de nuestro año lectivo y una autoevaluación también, ¿verdad? Bueno, entonces hablando del carácter mixto, ¿verdad? De nuestras clases. En mi experiencia personal, para mi experiencia personal, ¿verdad? A mí me fue bastante útil porque aprendí a manejar nuevas herramientas que no estaba acostumbrada. Tuve que aprender a manejar las TICs, ¿verdad? Las tecnologías de la informática, muchas cosas no lo manejaba, no lo ponía en práctica, y estos 2 años que llevo enseñando entonces de esta forma, lo pude poner en práctica y conocer, manejar una plataforma, cosa que yo no lo sabía hacer, no sabía manejar una plataforma, no conocía la plataforma Moodle, por ejemplo, no sabía ni siquiera cómo subir un video en YouTube, mucho menos sabía compartir un video, un enlace, un link. ¿tá? Entonces, en esa parte de experiencia personal como profesional docente, a mí me ayudó muchísimo y la universidad me capacitó para eso. Yo tuve 2 cursos de capacitación en la UP de Presidente Franco y tuve 3 cursos de capacitación en la UP de CDE. Entonces tuve 3 cursos, 5 cursos en total en lo que son las TICs. Y yo creo que eso se puede ver, ¿verdad? En lo que es en mi docencia, porque siempre mis alumnos me felicitan por la organización en la plataforma, por la calidad de las clases, de los materiales, tanto en Presidente Franco como en la UPCDE, ¿verdad? Siempre me dicen, profe, vos sos muy organizada, profe, tal cosa, vos sos muy puntual, ¿verdad? Entonces, en la parte profesional para mí fue algo que yo empecé de cero, ¿verdad? Tuve apoyo de la universidad que me capacitara, ellos ofrecieron esas capacitaciones y yo las hice todas, ¿verdad? Hubo 2 capacitaciones en CDE,
Yo hice las dos. Hubo 3 capacitaciones en la UPCDE, yo hice las 3, ¿verdad? Entonces, fue algo novedoso. Yo inicié 2.0 y considero que me desenvuelvo bien en esa modalidad virtual, ¿ok? Haciendo una evaluación, enseñanza-aprendizaje. El grado de rendimiento que yo observo a mis alumnos, el aprovechamiento que yo observo a mis alumnos, la preocupación que tengo yo en poder llegar a mis alumnos, eso sí, yo vi una diferencia también bastante grande. No es igual que una enseñanza presencial, donde el alumno está muy enfocado ahí dentro de la sala de aula, ¿verdad? Hay menos distractores, porque yo también fui alumna durante estos 2 años. Yo cursé un curso de posgrado, 2 cursos de posgrado durante estos 2 años de pandemia, y también me gustó a mí, ¿verdad? Entonces veo que hay muchos distractores, veo que es más difícil poder llevar toda la materia, las materias como corresponde, como tiene que ser, que por ese lado es más fácil cuando nosotros estamos en una clase presencial, parece que cobramos más de nosotros y el profesor mismo parece que cobra más, ¿verdad? Cuando estamos ahí presencial, cara a cara, hablando, debatiendo, mirándonos y conociéndonos. Yo prácticamente conozco, creo que un 10% de ustedes. Si ustedes están ahí por la universidad, yo voy a poder identificar solamente un 10% de ustedes. Un 90% no le conozco las caritas. Lo poco que nos vimos en las prácticas, estuvimos todos cubiertos, tapados, ¿verdad? Entonces, esa es una dificultad real que yo vi, que yo viví y viví con ustedes, porque ustedes vivieron eso en carne propia. Ustedes conocen prácticamente la docencia virtual, ¿verdad? Ustedes no fueron alumnos presenciales ni en el primer año ni en el segundo. Ustedes solamente conocen esta docencia virtual. Y si para ustedes costó mucho y está costando, ¿no? Porque tienes que tener una disciplina aparte, tienes que ser muy disciplinado para cumplir con todos los horarios, para cumplir con todos los trabajos, para cumplir con todos los estudios, todos los exámenes que hay. Es muy difícil, ¿verdad? Y yo veo que eso perjudica en el rendimiento, en el aprovechamiento, ¿verdad? Por más que yo intento, quiera dar el 100% de mí, yo sé que ese 100% no llega. Si en una clase de aula, yo ahí con ustedes mirando face to face, ustedes consiguen aprovechar un 35%, imagínate así, ¿verdad? Entonces yo vi realmente esa dificultad de todos, ¿verdad? Tanto del docente como del alumnado. Porque yo creo que el docente, que es docente y tiene vocación por eso, se preocupa con el alumno, se preocupa por su aprendizaje. Yo no vengo acá a recitar, ¿verdad? Lo que está en los libros. Yo no vengo acá a recitar lo que yo estoy estudiando eso hace 50 años, casi. Entonces, yo quiero que ustedes aprendan, yo quiero que ustedes sepan utilizar ese conocimiento. Por ejemplo, este tema de las estatinas, eso no está en nuestro programa. Pero yo sé que va a ser una forma importante de ustedes poder llevar ese conocimiento de bioquímica y donde ustedes van a aplicar día a día. Este tema de los casos clínicos,
que nosotros vamos a ver de los perfiles bioquímicos no está en nuestro programa. Es algo que yo quiero implementar, porque yo sé que eso va a ser el pan de cada día de ustedes, y es ahí donde ustedes van a aplicar esa bioquímica, leyendo ese perfil lipídico, leyendo ese perfil hepático, leyendo ese hemograma y haciendo un diagnóstico, utilizando esos estudios laboratoriales como herramientas de diagnóstico, pronóstico, tratamiento para su paciente. Pero nada de eso está en nuestro programa. Si ustedes agarran el programa de bioquímica, no van a encontrar, ¿verdad? Entonces, tengo una preocupación constante de la calidad de profesionales que uno está comprometido en formar. Yo sé que no para todos eso es importante, porque muchos están acá porque quieren recibirse, quieren formar, quieren el diploma, y fue ese su objetivo, formarse. Pero hay muchos aquí que su objetivo es tener una formación de calidad, ¿verdad? Entonces uno se siente comprometida, ¿verdad? Uno se siente comprometida. Yo realmente espero con ansias que el año que viene ya tengamos una clase 100% presencial, porque es necesario. En la carrera que ustedes están cursando es necesario ese 100% de clases presenciales, y nosotros sabemos que los alumnos de medicina tienen una carga horaria por lo menos de 8 horas de clases diarias, 4 horas de mañana y 4 horas de tarde. Eso es lo mínimo, entre 8 a 10 horas de clase diaria. Entonces, es eso, ¿verdad? Y es una preocupación. Mi preocupación es también la preocupación de ustedes, y espero que el año que viene sea todo normal. Eso es lo que yo rezo y pido, ¿verdad? Para el 2022. E a parte de se importar Daniel. com os alunos também. Exactamente. Ok, gracias, Daniel. Essa preocupação, verdade? De que o aluno, por conta, ele vai entrar, vai navegar. Eu sei que essa é uma parte importante que o aluno tem que fazer. Mas le ahorro tempo de ficar buscando e de repente assistir uma aula que há contenidos que não é corretos, que não é verdade, que não é assim, verdade? Porque isso também é um problema en lo que encontramos en internet, en lo que encontramos en la web, ¿verdad? Entonces, por lo menos esa facilidad, ¿verdad? De que por lo menos ya están ahí algunos materiales de apoyo que les servirán para continuar su aprendizaje. Hoy justamente voy hablando de artículos científicos. Hay un artículo científico que le voy a postar a ustedes sobre las estatinas, y un video también de un médico, que yo tengo acá preparado, que voy a postar después de nuestra clase para que ustedes sigan interiorizando un poquitito más sobre las estatinas, porque lo vamos a usar en nuestros casos clínicos que vamos a iniciar la próxima semana. Así que me pongo contenta, ¿verdad? Que están satisfechos con mi trabajo, ¿verdad? Como tutora de ustedes, como aquí una herramienta del aprendizaje, ¿verdad? Acá me dice Andy, exactamente, profe, você es perfecta. Gracias, Andy. No, nadie es perfecto, Andy. Yo tengo muchos defectos, ¿verdad? Pero
como se dice, una ventaja que tengo que ser reconocer, ¿sí? Sé reconocer mis defectos. Tento hacer ¿cómo se dice? Dar los 100%, ¿verdad? Ser lo más organizada, lo más comprometida, porque yo sé que eso forma parte del aprendizaje de ustedes. Yo siempre digo que vos primero tenés que enamorarte de tu profesora, de tu profesor. Y después tenés que enamorarte de la matéria, né? Porque se você não gosta dessa pessoa que te está querendo passar esse conteúdo, muito difícil você gostar da matéria. Então, primeiro você tem que gostar da pessoa, né? E um docente tem que ser uma pessoa íntegra, né? Uma pessoa justa, né? Não fazer favores para alguns, né? E prejudicar outros. Em primeiro lugar, um docente tem que ser totalmente imparcial e tem que ser justo, né? Y entonces trato, ¿verdad? Todo lo posible de siempre ser una persona agradable, ser un ejemplo, que ustedes se enamoren de la materia. ¿Y cómo se van a enamorar de la materia, del contenido de bioquímica? Gostando da professora, né? Achando, nossa, a professora é uma pessoa preparada, é uma pessoa íntegra, né? Eu nunca escutei nada de ruim, de mal dessa professora. Ela não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa maldosa, ¿verdad? Eso es fundamental para que vocês possam se espelhar em mim, né? Aí sempre alunas que falam, nossa, prof, alguma vez quero ser que nem você. E esse é o espelhamento. Eu tive também docentes, né, em quem eu me espelhei. Nossa, que professor, que profissional, verdade? E havia professores que deixavam muito a desejar e não tem nada a agregar, né? Aí fica difícil. Então, um bom docente é aquela pessoa boa, né? Aquela pessoa que faz o bem, aquela pessoa que se preocupa com os seus alunos, que essa informação, que esse conhecimento llegue a seus alunos, verdade? E eu me considero assim, né? Então, agradecida pelas palavras, ok? E esse é o melhor presente que vocês podem dar para mim, né? Falar que eu sou uma pessoa organizada, né? Que vocês gostam das aulas, né? Que não foi difícil estudar a bioquímica, porque a professora, né? Ela se preparou para isso. Então, esse é o melhor presente que vocês podem dar para mim. E chegando o fim do ano, então, nem falar, né? Ai. Assim é. Prof, é muito bom saber que se a gente precisar de um apoio no lado dos professores com relação à volta das aulas, a gente tem o seu apoio. Sim. Porque vai ser muito sofrido se for online de novo no que vem. Bastante. Justamente hoy pregunté en el grupo ahí qué tal, si ya tenemos una postura, si hay ya una novedad sobre 2022, si vamos a volver a la presencialidad, si va a ser otra vez mixto, si algo ya se está cotejando, porque ya tenemos que ir teniendo esa información, ¿no es cierto? Si eles están pensando nessa posibilidad, o que alguma luz tenemos que tener, ¿verdad? Pero no tuve respuesta. Eu fiz essa pergunta hoje no grupo, onde estão nossos coordenadores, mas hasta agora não tive resposta todavía. Vamos ver um pouquinho mais adelante, a ver que nos dizem, ¿verdad? Não sei se vocês já têm também alguma informação, que passou. A gente não tem nada também, prof. E a gente tá desesperado, com medo de ser online de novo, porque já deu, a gente não aguenta mais olhar para o computador. Foi gente que só quer aula presencial. Sim, assim é. Ainda mais que a prof falou que a maioria aqui teve só aula online, né? A gente, pelo menos eu, a Isa, tem mais algumas pessoas que a gente teve o primeiro ano presencial e aí a gente trocou ano passado, né? Então, a gente consegue sentir muito essa diferença da qualidade de ensino, até de professores que a gente teve aula no presencial
e tá tendo aula no online, assim, como a qualidade caiu, assim, sabe? E é muito difícil, eu pelo menos tenho muita dificuldade de me concentrar no online. E Sim. pelo que eles, todo mundo tá meio desesperado com relação a isso, porque a faculdade postou lá no Insta falando que o CONES autorizou que continue com a modalidade online. Só que tem tanta faculdade voltando ao normal já que dá desespero para a gente saber se a gente vai, se não saber, né, se a gente vai continuar online ou não. Sí, exactamente. Y referente a esa resolución del CONES, lo que yo, ¿verdad? Pregunté hoy, si la universidad ya tomó una postura, si ya hay alguna información, porque según CONES, ¿verdad? Está autorizado a seguir un 2020 hasta el segundo semestre de 2020 de esta forma, mixta, ¿no? As aulas teóricas virtuales y todo lo que corresponde a prácticas de forma presencial. E estamos na expectativa, né, esperando a postura da UPE de Presidente Franco. A UPCDE já falou alguma coisa, prof? Sí, ellos ya informaron ayer a los alumnos, sacaron un comunicado que las clases van a ser presenciales. Que las clases van a ser presenciales, pero también depende del panorama a partir em fevereiro, né? As aulas lá começam em fevereiro. Eles colocaram já uma data, inclusive, não me recordo bem que fecha, era entre 12 e 14 de fevereiro, que só vão ser presenciales, pero también depende del contexto nesse momento, né? Se estão dadas as condições sanitárias, pero eles já têm uma postura, que se todo sigue bien, si estamos como estamos, né? Las clases van a ser presenciales. Pero va a haber la opción virtual para aquellos alumnos que no quieran venir a ser presencial. Va a haber la opción virtual también. Obrigada, prof, pela informação. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase y que nos habla sobre la síntesis del colesterol. La síntesis del colesterol conlleva muchas reacciones químicas y es lógico que no vamos a poder aprendernos todas. Además son nombres extraños, enzimas larguísimas, pero lo que tenemos que manejar es dónde se produce ese colesterol, en qué células se produce ese colesterol y sobre todo esto, las etapas, que existen 3 etapas principales que podemos dividir todas esas 32 reacciones, chicos, 32 reacciones químicas hay para convertir 3 moléculas de acetilcoenzima A, né? 3 moleculinhas de acetilcoenzima A. Lembra que cada acetil tem 2 carboninhos. Então, vão ser 32 reações químicas para transformar 6 carbonos em uma molécula de 27 carbonos. É muita reação química, é muito nome de enzima, tá? Então, vocês que não estão estudando bioquímica, né? Que não estão estudando biologia molecular, né? Então, não hace falta estudar reação por reação, pero sim as etapas importantes, o fundamento, onde isso está ocorrendo e, principalmente, a regulação destas enzimas, né? Encargadas desta síntese de colesterol. Esses são os pontos que um médico tem que saber, tá? Porque é aqui onde vai atuar os fármacos, é aqui onde vai atuar as mutações genéticas, né? É aqui onde vai atuar os hormônios. Por que o nosso paciente com hipotiroidismo tende a ter hipercolesterolemia? Por que o nosso paciente com síndrome metabólico, com elevação de insulina em todo momento do dia, ele tem hipercolesterolemia? É aqui que você tem que entender, tá? Então, não perder
tempo, não perder, né, como se diz, não se ocupar com a síntese de como vai ocorrer, né, a formação desses 27 carbonos que estão aqui. Mas sim lembrar que é uma molécula esteroideia, uma molécula hidrofóbica, na verdade ela é anfipática, que tem 27 carbonos e que ela vai provenir a partir de moleculitas de 2 carboninhos que estão em forma de acetilcoenzima A formada na mitocôndria celular. Tá? Então, você vai ir por etapas para poder entender todo isso. Ok? Primeiro lugar, ¿dónde sintetizamos? En todos los tejidos, menos glóbulos rojos. Porque en el glóbulo rojo no se sintetiza acetilcoenzima A, porque não tem mitocôndria. Lembra? Os glóbulos rojos não têm mitocôndria, então não há síntese de colesterol acá. Não há beta-oxidação nos glóbulos rojos, né? Acá diz retículo endoplásmico liso, mas na verdade começa na mitocôndria, passa no citoplasma celular e culmina nos microsomas, que são os retículos endoplásmico liso, que eram as organelas especialistas na síntese de lípidos, que nem o colesterol, os esfingolípidos, as esfingosmielinas, né? Essa organela participa na síntese de esses tipos de lípidos. Então, pero começa na mitocôndria, né? Uma parte das reações ocorre no citosol e a última parte das reações químicas de formação do colesterol ocorre no retículo endoplásmico liso. Então, são 3 compartimentos diferentes dentro de nossas células, em praticamente todas as células do nosso corpo, que está ocorrendo a síntese do colesterol. Há algumas células, alguns tecidos, alguns órgãos que sintetizam mais. Exemplo, o fígado. O hígado é o maior produtor de colesterol que temos. Le siguen as glândulas sexuales, ovarios en las mujeres, los testículos en los hombres y también la glándula suprarrenal en ambos. La corteza de la glándula suprarrenal también es esas células son productoras de colesterol, porque ellas son produtoras de hormônios esteroideios, né? E para isso necessita colesterol. Se não está chegando o colesterol em forma de LDL colesterol, essas células produzem sim problema. Moleculinha precursora, acetil-CoA, né, que foi sintetizada lá na mitocôndria e vai passar ao citoplasma. E aí vai começar as reações químicas e vai culminar no retículo endoplásmico liso. Okay? Então, esse aqui é o primeiro que a gente tem que saber. Aonde que estamos produzindo colesterol? Em todos os tecidos. O hígado é o maior produtor de colesterol que temos. Lo siguen las glándulas, algunas glándulas como ovarios, testículos, glándula suprarrenal. ¿Qué más? Que nosotros producimos mucho más colesterol de lo que comemos, 3 veces más colesterol de lo que comemos, y que ese colesterol se llama colesterol endógeno, colesterol endógeno, y lo que comemos se llama colesterol exógeno. Más o menos, nosotros comemos uns 150 a 300 miligramas de colesterol por dia, pode ser até 400, depende da alimentação de cada um, mas estamos absorvendo aí, então, em uma dieta abundante de lípidos, de colesterol, estamos absorvendo 400 miligramas, até 400 miligramas de colesterol dia.
E em nossas células, no nosso corpo, se somarmos toda essa biossíntese, estamos produzindo 900 a 1.300 miligramas de colesterol dia, uma média de 1.000 a 1.100. É uma média, né? De quanto estamos produzindo. E isso está regulado por receptores de membrana, por hormônios, por enzimas, por genes, por citocromos, tá? Por citocromos hepáticos. Então, há muita regulação acá. E às vezes, há falhas nessas regulações. Há falha hormonal, há falha em genes, há falha em enzimas. E aí é onde encontramos essas hipercolesterolemias severas que apeligram a vida, a saúde de nossos pacientes. Né? Aquele colesterol elevado por em cima de 400 miligramas decilitro. Essa hipercolesterolemia severa que vai somar nos fatores de risco cardiovasculares de forma muito importante. Porque para poder mover todo esse colesterol, as nossas células vão ter que fabricar a ApoB100, a apoproteína B100, que forma parte das LDL, né? Porque a LDL é que leva todo esse colesterol para as células, que leva para o fígado, ou seja, tira do fígado e leva para as células. E essa ApoB100, ela é uma apoproteína muito aterogênica, né? Isso já sabemos. Então, temos que fazer um plano de tratamento para melhorar esse metabolismo do colesterol, para frenar esta síntese de colesterol, e muitas vezes temos que entrar com fármacos. E aí é onde entram as estatinas, que é o grupo de hipolipemiantes mais utilizados no mundo inteiro. Neste slide nos mostra ou nos menciona sobre a importância biológica desse colesterol, verdade? Por que nosso corpo produz tanto colesterol, né? Estamos comendo 200, 300 miligramas de colesterol por dia, absorvendo. Nossa, mas o nosso corpo produz 3, 4 vezes mais. Porque nós necessitamos sintetizar ácidos e sales biliares para formar bilis, porque senão não tem emulsão de graxas, não tem digestão de graxas e não vai haver absorção de graxas, de lípidos. E esses lípidos são fundamentais para nós outros, né? São energia, reserva energética, reparação de fosfolípido de membranas. Nos van a aportar aí os ácidos graxos essenciais necessários para produzir nossos eicosanoides, moléculas sinalizadoras e muito mais. Necessitamos para realizar a síntese das lipoproteínas plasmáticas e com isso transportar esses lípidos a todas essas células que lo necessitem. Vão ser componentes indispensáveis das membranas biológicas. São os precursores das hormonas esteroideias. Tem um grupo de mais de 60 metabolitos ativos, que são essas hormonas esteroideias, para citar aqui, os glucomineralocorticoides e os andrógenos, estrógenos e prostágenos, né? Que são os hormônios sexuais. E também a vitamina D3, que hoje em dia sabemos que é um hormônio esteroideo, como qualquer um desses outros hormônios aqui, tem receptores no núcleo celular, vão realizar a regulação de nossa expressão de proteínas, né? Então, em algumas células, essa vitamina D, esses hormônios esteroideios, eles vão estimular, né, a síntese de uma proteína,
Em outras situações, eles vão deprimir a expressão de um gene, de uma proteína. Exemplo de uma inibição, né? Que é sempre mais difícil de pensar, de buscar, de encontrar, né? De analisar inibição. Siempre pensamos estimulación, tenemos más ejemplos de estimulación. Pero vamos a hacer un ejemplo de inhibición. El cortisol. El cortisol es una hormona que está dentro de este grupo acá de los glucocorticoides. Está el cortisol, que es el más representativo de estos glucocorticoides o corticoides, ¿verdad? En los fibroblastos, él tiene una función de inhibición. Los fibroblastos son nuestras células del tejido conectivo que expressam e produzem a proteína colágeno. Né? Temos aí diferentes tipos de colágeno, dependendo de que tecido, que função cumpre. E as celulitas que fabricam, que sintetizam essa proteína é o fibroblasto. O cortisol no fibroblasto, ele é um inibidor. Ele é um inibidor dessa proteína. Esse corticoide, ele se une a um receptor no citoplasma do fibroblasto, ele entra lá dentro do núcleo do fibroblasto e ele deprime a síntese de colágeno. Por isso, os pacientes que têm hipercortisolinemia, né? Excesso de cortisol, né? Hipercortisolemia, eles têm aquelas estrias, né? Que aparece aqui debaixo do braço, aparece acá em las piernas, em la pança, né? Então, se vocês googlearem aí um ratito e colocar assim, estrias características de hipercortisolismo, né? Paciente que está produzindo muito cortisol, vocês vão achar umas estrias enormes, profundas, umas rupturas do tecido epitelial, né? Muito profundas, são maiores, né? Tem uma coloração vermelha violácea bem diferente daquela estria de crescimento, né? De repente a gente quando, né, entrou na adolescência, na puberdade, né, cresceu, né? Ganhou peso, ganhou corpo e apareceram estrias. Mas se vocês compararem, é uma estria bem diferente. Por quê? Porque esse cortisol em excesso, ele inibe a síntese do colágeno. E o colágeno é uma proteína importante de sostém, né? De suporte, de sostém, de lâmina basal, verdade? Justamente para evitar essa ruptura desse tecido. Então, aí um exemplo, né, de como um hormônio pode inibir a expressão de uma proteína. Esse é o paciente com síndrome de Cushing. Podem googlear também aí. Estrias características do síndrome de Cushing. O paciente com síndrome de Cushing, a base do problema é o hipercortisolismo. Ele produz muito cortisol, que vai afetar vários órgãos, né? E vai dar uma síndrome nele, bem característica. Degradação de proteínas e síntese de lípidos, né? Síntese de lípidos, síntese de glucosa, né? O paciente vai ter um síndrome metabólico se não tiver diabetes, porque
o cortisol é um hormônio hiperglicemiante. Ele faz degradação de proteínas no músculo e o fígado pega esses aminoácidos e fabrica glucosa a partir deles, estoca no fígado ou libera a la sangre, né? Hiperglicemia. ¿Ok? Entonces, este colesterol aquí es el precursor de todos esses metabolitos esteroideus. Nosotros vamos a fabricar estas hormonas, esta vitamina, estos fosfolípidos de membrana, estas lipoproteínas, estos sales biliares, a partir del colesterol que nosotros comemos, pero también del colesterol que nosotros sintetizamos, porque vai haver uma mescla deles na circulação, nas células. Há uma mescla do colesterol endógeno com o colesterol exógeno, que proviene da dieta. Né? Então, vai haver um pool de colesterol e que nosso hígado participa ativamente para poder metabolizar todo esto y poder mantener los valores deseados, ¿né? Para isso necessitamos hormônios, né? Necessitamos T3, T4, hormônio de crescimento. Necessitamos o glucagon, é outro hormônio que participa na regulação deste metabolismo de colesterol. Daniel, quando nós produzimos glucagon, aquele hormônio também das células pancreáticas? Quando produzimos o glucagon? Quando estamos comendo? A gente está comendo e a gente está produzindo glucagon? Não. Ela é um hormônio liberado no jejum. Ella é uma hormona liberada no ayuno. Ela é um hormônio liberado quando tem hipoglicemia. Quando é que a gente vai ficar com hipoglicemia? Quando tem um largo rato que não comemos nada, né? Em jejum, né? Então, esse hormônio do jejum, que é o glucagon, é uma hormona fundamental na regulação desse colesterol. Né? E quando é que a gente faz jejum? Nunca, né? Só quando tá dormindo. Só quando estamos dormindo. E quando a gente dorme, é o horário que a gente produz bastante colesterol, sabia? Tem outros hormônios aí que vão estimular a biossíntese do colesterol, sobretudo no fígado. Por isso, as estatinas, que são os fármacos que, né, hipolipemiante, é melhor tomar à noite, né? O melhor horário para tomar é antes de dormir. Porque é aí nesse momento, onde mais fabricamos colesterol. A gente fabrica colesterol todo el dia, pero la tasa de maior biosíntesis é durante a noite. Por isso aí é onde temos que usar os fármacos inibidores dessa biossíntese, né? E o jejum é excelente para melhorar esse metabolismo intracelular, esse metabolismo de biossíntese de colesterol. Mas nós não fazemos jejum nunca, nossos pacientes não fazem jejum, né? Passado 12 horas, isso, passado 12 horas, né? Um exemplo, 14 horas, 16 horas, a gente vai considerar um jejum, exatamente. E é aí que o glucagon vai ser liberado. A insulina, quando que a gente produz insulina? Depois que a gente come, né? É pós-prandial, não tem a insulina pós-prandial que a gente vai medir no paciente? Bueno, o pâncreas vai responder
a essa comida, né? Aos aminoácidos que estão chegando, aos carboidratos que estão chegando, eles são os estimuladores da síntese e liberação da insulina. A insulina é a principal ativadora da biossíntese do colesterol. Então, aquele paciente com hiperinsulinemia, com síndrome metabólico, com pré-diabetes, coitado, né? Ele está produzindo colesterol o dia inteiro. E é por isso que vamos encontrar cifras de 800 de colesterol, 1000 de colesterol na sangre desse paciente, em vez de encontrar 150, 200 de colesterol, vamos encontrar 5, 6 vezes mais. Recuerda de nossos pacientes em nossa prática de laboratório, né? A gente tinha paciente aí com mais de 1000 de colesterol e triglicerídeos, mais de 500 de colesterol. E essas são cifras severas, porque sumam como um fator de risco importantíssimo em todo o que é enfermidades cardiovasculares. Né? Alguém quer perguntar algo mais de lo que estamos falando? Isso, porque ele inibe a síntese de proteínas. E lá no fibroblasto, o colágeno, né? Ele não só inibe a síntese do colágeno, senão que ele promove a degradação de proteínas. E vocês lembram que o colágeno é a principal proteína do nosso corpo, né? É a mais abundante proteína que temos no nosso corpo, é o colágeno. Enfim, eu tenho uma pergunta. O meu colesterol, o último exame que eu fiz, deu 196. 196. Aí a doutora me passou uma estatina para eu tomar. Eu acabei não tomando, até agora não tomei. Mara, e o teu HDL, tem que ver a relação desse teu colesterol total, quanto era LDL e quanto era o HDL, porque isso que é importante, fazer a relação da A para o B com a A para o A, né? Isso é. E ela nunca pede. Ela sempre faz separada, ela nunca pede, tipo, HDL e LDL. Ou ela pede um, ou ela pede outro. Agora eu vou trocar de doutora e vou ver se ela pede todos, assim, para eu poder fazer essa relação também. Isso é fundamental. E a partir dos níveis de LDL, que são os fatores de risco, né? Eu vou fazer a estratificação de risco coronário. E aí que eu vou pensar em usar estatinas no meu paciente, porque isso tem um custo-benefício também, né? Estatinas é um bom hipolipemiante, sim, mas não é para todos, né? Muito menos para pacientes que têm problemas musculares, doenças, né, musculares, como é que a gente chama isso? Miopatias. Pacientes que têm miopatias, cuidado com as estatinas, pode causar rabdomiólises. E tem repórter de mais de 100 casos de morte por rabdomiólises por estatinas. Então, se cuidado. Estatina é bom, é eficaz, é super eficaz, é barato, excelente. Tem estatina que custa menos de R$1 por comprimido. Mas não é para todos. Não é para todos, né? Doutora. Adelante, Fábio. Boas tardes. Buenas tardes.
mas somente o HDL ele consegue evitar uma aterosclerose? Não. Ele é um fator protetor coronário, mas só ele tendo ele bom, excelente, ótimo, não é suficiente, né? Você tem que ter antioxidantes. A estatina, ó, olha só o que eu lembrei, antioxidante. A estatina, ela vai inibir a síntese do colesterol. Pero, nessas reações de la síntese del colesterol, hay un compuesto que nuestras células van a tomar como un precursor y vão fabricar a coenzima Q10, la ubiquinona. Lembra? A gente estava falando da ubiquinona faz pouquinho, em bioenergética. La ubiquinona, ela é um transportador de elétrons. Ela é um antioxidante fundamental para que funcione nossa cadeia transportadora de elétrons. Ela atrapa os elétrons, né, e passa para o citocromo, porque se esses elétrons se escapam, eles vão oxidar os fosfolípidos da membrana, e você vai danhar a célula, vai morrer a célula, vai haver um processo inflamatório aqui, vai haver necrose celular. E as estatinas causam isso. Porque as estatinas, ao inibir a síntese do colesterol, vão inibir a síntese da ubiquinona. Por isso, um dos principais sintomas que o nosso paciente pode sentir, né, sofrer com o uso das estatinas são as mialgias, dolor de músculo. Né? Por quê? Porque vai baixar o rendimento energético e porque vai haver maior níveis de radicais livres, não tem antioxidante, não tem ubiquinona para pegar eles vão danhar as células. Tá? Então, hay que cuidar com as estatinas. Há muitos pacientes que passaram muito mal, né? Que tem elevação das CPKs, né? Como é que eu vou saber que está danhando o músculo do meu paciente? Dose CPK, as creatinquinasas. Eles estão muito elevadas, 10 vezes o valor superior de referência, tem que suspender o medicamento. Tá? Risco de rabdomiólise, de necrose de fibra muscular esquelética. Né? E isso pode levar à morte na pessoa. Professora, eu posso falar? Sim, adelante. Sim, professora, eu tenho uma dúvida sobre o T3, porque o T3, a gente pode ter o T3 livre e o T3 reverso, né? E o T3 reverso, se ele tiver com valor normal e o T3 livre estiver baixo, a gente pode ter muitas coisas no organismo que não vai bem. Por exemplo, pode ter até depressão, essas coisas. Uhum. Sim? Sim. E aí pode substituir o T3 livre através de medicação? Temos T3 para suplementar a forma ativa da nossa hormônia? Tem. A gente tem o T4, que vai se transformar em T3, né, ativo, T3 livre, pero por algum problema, né, que você está referindo, né, por um problema de intoxicação, de metais pesados, de desbiose hormonal, né, esse T4 não se converte em T3 livre, senão se converte em T3 reverso. E esse T3 reverso, ele não tem nenhuma função biológica nas nossas células, nossa célula não reconhece ele. O que é o T3 reverso? É o hormônio T3, mas com um iodo na posição errada. Sim. Né? A hormona
T3, a tridiodotironina, ela tem uns iodos na posição do anilho da tiroxina. Aí tinha uma enzima, ela é T4, né? Aí tem a enzima lá que tem que tirar um iodo do anel. Mas alguma coisa aconteceu com essa enzima, que ela tirou de outra posição, o iodo. Aí esse T4, em vez de se transformar em T3, ativo, ele se transformou em T3 reverso, que as nossas células não reconhecem. E esse T3, esse hormônio, ele é responsável das transcrições genéticas, de poner em marcha o metabolismo celular, de transcrever enzimas do metabolismo celular, né? Tem muitas funções. Então, pode aparecer isso, pode aparecer a depressão, né? O cansancio, a hipercolesterolemia, é algo comum que vai aparecer. Aí a gente vai encontrar esse hipotireoidismo. O hipotireoidismo que é a deficiência dessa hormônia, né? Certo. Então, podemos suplementar T3 no paciente? Podemos, tá? Podemos associar T4 com T3, inclusive? Sim, podemos. Podemos dar o T4 para que o paciente transforme em T3, pero também já podemos dar-lhe uma adjuvita, dándole o T3 ativo, o T3 livre. Ok, obrigada. Ok? Acá dice Mara, não precisava sobre HDL, na estratificação eu tenho que fazer o cálculo do colesterol. Isso. Vai agarrar tu colesterol total, vas a restar o HDL, e o que sobrou é o colesterol não HDL, é o colesterol rico em ApoB. E esse valor tem que dar menor a 130, tá? Então, pega o teu colesterol total, menos o teu HDL, e tem que dar menor a 130. Se dá um valor de 130 a mais que 130, existe um risco coronário aí, porque você tem muito ApoB. E esse ApoB é a apoproteína aterogênica, a que favorece o processo aterogênico. Se somarmos a essa condição fisiológica agora, deficiência de vitaminas antioxidantes, né? Deficiência de síntese de antioxidante natural. Eu acabei de falar, o biquinona é um antioxidante natural, que as nossas células vão fabricar, mas as estatinas vão inibir. Se somarmos aí a deficiência do ácido fólico e a vitamina B12, necessárias no metabolismo de aminoácidos, e você tem uma deficiência dessa vitamina, a elevação de um aminoácido precursor deles, que é a homocisteína. Nossa, a homocisteína é tóxica para o endotélio vascular. É ela lá que vai vir lesionar esse endotélio, né? E vai dar início ao processo inflamatório e vai dar início a esse processo aterogênico. É aí que as LDL, as ApoB vão vir se acoplar, né? Se acumular aí. Tá? Então, é muita coisa para analisar, né? E se tienes, Mara, antecedentes familiares, né, de hipercolesterolemia, de dislipidemias, de enfermidades cardiovasculares, de síndrome metabólico, de hipertensão, então, com maior razão, há que fazer a prevenção. Há que estar sempre mirando esses valores. Sí, tengo. Mi mamá y mi papá, los dos. Exatamente. Então, perfil lipídico completo, tá? Homocisteína. Dosar homocisteína. Ver como está o ácido fólico, como está a vitamina B12.
Só um pouquinho, que meu filho aqui, ele é um safadinho, sabe? Porque sempre quando eu tô dando aula, ele vem me pedir alguma coisa, né? Aí eu não consigo prestar muita atenção, porque ele quer escapar aqui da mamãe. Espera só um pouquinho que eu vou ver o que ele quer. Permisso, Jatito. Esse meu filho é tremendo. Sempre ele faz a mesma coisa. Quando eu estou ocupada, ele vem, né? Se safa com la suya. Bueno. Aqui. De onde, entonces, vamos a sintetizar né, esta molécula aqui? Esta é a molécula do colesterol. E vamos a sacar os carbonos, tá vendo? Todos os carbonos em negro é deste carbono aqui, e todos os carbonos em rosado, em rojo, é do outro carbono do acetato. Então, vamos começar a fazer, né, uns acoples a partir de unidades que se vão chamar isoprenos, essa unidade aqui de 5 carboninhos. Então, primeiro vamos formar uma molécula chamada mevalonato, tem 6 carbonos. Vamos a sacar um carbono, vai ficar 5, e são essas unidades de isopreno aqui, que vai ser fosforilada, vai se isomerizar e vão começar a acoplar-se um com os outros, formar molécula de 10 carbono, de 15 carbono, até chegar a 30. Né? Eles vão ir de 5 em 5, até chegar a 30. E allá, no final, vão perder 3 carbonos, né? Vão se descarboxilar e vai ficar com 27 carbonos. Então, são muitas reações químicas que sucedem aqui para que moleculinhas de 2 carboninhos assim se transformem primeiro em moléculas de 5, se unam com os outros, formem anilhos cerrados, como vocês estão vendo aqui, né? Esses anilhos A, B, C e D, né? Formem dobles ligaduras e se transformem nisso aqui, né? São realmente reações bastante largas e complexas e que nós temos que entender que elas estão divididas em 3 etapas, né? Que ocorre no citoplasma celular, que ocorre na mitocôndria, né? Esse acetil-CoA no citoplasma celular e logo termina no retículo endoplásmico liso. E que destas 3 etapas, onde o acetil-CoA se transforma em mevalonato e que logo o mevalonato se transforma em esqualeno e que esse esqualeno depois se transforma em colesterol, destas 3 etapas, a primeira etapa é a mais importante e é onde nós farmacologicamente podemos actuar, né? Então, de todas essas reações, as primeiras 3 reações químicas é a que temos que aprendernos. E é essa que eu puse acá, tá? Então, primeiramente, 2 moleculitas de acetilcoenzima A, que proviene da mitocôndria, se vão a unir por la acción de una enzima tiolasa, né? Ela vai usar a energia do enlace tioéster. Lembra que a coenzima A se une ao acetilo por um enlace energético daquele grupo sulfidrilo, e aquele enlace se chama tioéster. Ela vai usar essa energia
para formar um enlace novo e formar um corpo cetônico. Esse corpo cetônico tem 4 carbonos e é o acetoacetil-CoA, tá? É um corpo cetônico isso aqui. Luego, outra enzima, essa aqui, hidroximetilglutaril coenzima A sintetasa. Vai poner um terceiro acetil-CoA aqui, vai colocar mais 2 carbonos aqui, usando a energia do enlace tioéster que está aqui. Tá? Então, agora você vai ter essa molécula aqui, hidroximetilglutaril coenzima A, o nome da enzima, né? O nome mais correto é beta-hidroximetilglutaril coenzima A. Isso na molécula de 6 carbonos. Né? Você tem 4 aqui, mais 2 daqui, agora tem 6. Esse aqui é um corpo cetônico também, tá? Esse é um corpo cetônico. Estas 2 reações são reversíveis. Aqui não está mostrando, mas ela é reversível. Este substrato de 6 carbonos é o substrato dessa enzima, né, que também leva o seu nome, hidroximetilglutaril coenzima A, mas agora é reductasa. Ela vai fazer uma reação de oxidorredução, ela vai reduzir este composto aqui, usando 2 NADH-fosfato, 2 NADH-fosfato, ela vai colocar hidrogeniones neste composto, né? Então, vai reduzir esse substrato e vai transformar em mevalonato. Este é o primeiro metabolito precursor do colesterol, pero também é precursor de muitos outros metabolitos que nossas células tomam para sintetizar algo, que nem a ubiquinona, que nem a coenzima Q10. Então, esse mevalonato, ele é importantíssimo para o metabolismo dos músculos, né? Ele é importantíssimo para a bioenergética. E se nós frenamos a síntese de mevalonato com fármacos, porque a gente vai inibir essa enzima aqui, inibindo essa enzima, não transformamos esse corpo cetônico em mevalonato. Não tem mevalonato, não tem colesterol. Mas também não tem ubiquinona, né? Não tem antioxidantes biológicos naturais. O que passa se a estatina está atuando aqui? Né? Vai ter um acúmulo de hidroximetilglutaril-CoA, não tem problema. É um corpo cetônico e nossas células conseguem usar o corpo cetônico, né? A gente usa o corpo cetônico, né? Faz cetólises. Usamos isso como metabolitos energéticos, podemos produzir energia, metabolizar. O problema é quando é exacerbado e por muito tempo. E esses pacientes tomam de forma crônica esses remédios, né? Que eles tomam 2, 3 dias, que nem um analgésico anti-inflamatório, né? Toma todos os dias por anos. Então, sempre vai ter uma produção de corpos cetônicos, tá? Em los tejidos de estos pacientes, y eso también son causa de dolor muscular, né? Porque cambia o pH dentro dessa célula. Lembra que corpo cetônico causa acidose, né? Cetoacidoses. Então, também é uma causa de fatiga,
de dolor muscular no paciente. ¿Okay? Entonces, estas son las primeras 3 reacciones químicas que corresponden a la primera etapa, la transformação de acetil-CoA a mevalonato, tá? Transformação do acetil-CoA, que na verdade vão ser 3, né? Aqui está mostrando 2, mas 1 aqui, em mevalonato. A mevalonato vai seguir as reações bioquímicas. Vai seguir as reações bioquímicas. Vai seguir as reações bioquímicas hasta chegar a colesterol. Aqui já não tem mais como frear. Não temos aqui nenhuma droga, nenhum fármaco que vai frear eficazmente estas outras enzimas, estas outras reações químicas. Tá? Por quê? Porque esta enzima, que está aqui em rojo, ela é uma enzima alostérica. Então, ela é uma enzima reguladora, né? Lembra as enzimas alostéricas do ciclo de Krebs, da glucólise, né? Aí vários fatores que estimulam e que inibem sua ação. E aqui é assim também. Então, temos várias hormonas que inibem e hormonas que estimulam essa enzima. Doutora, Adelante. por que a sintetasa não é inibida? A sintetasa não é inibida porque ela não é uma enzima, ela não é uma enzima alostérica, tá? Esta redutase, a oxidorredutase, esta é uma enzima alostérica, que ela é estimulada e inibida por vários fatores, inclusive por gene. Essa sintetase não, ela não é uma enzima alostérica. Tá? Ela é uma? Ela é uma sintetasa. Ela é uma enzima que vai formar um enlace novo entre molécula carbono e carbono, tá? Usando a energia do enlace tioéster que está aqui. Não todas as enzimas são enzimas alostéricas. As enzimas alostéricas, elas têm alto poder de regulação. E esta ATMR-CoA redutasa, essa é a sua característica. Obrigado. Okay? Ó, vamos ver aqui como é que ela se regula, tá? Vamos ver por que ela é uma enzima alostérica. A enzima hidroximetilglutaril-CoA redutasa, ela está em forma de apoenzima, sua forma inativa, quando ela está fosforilada. Então, se ela se fosforila e ela não faz nada. Ela está quietinha, ela está dormindo, ela está em forma de apoenzima. E como vocês sabem, o que fosforila e desfosforila um substrato é uma quinase. É uma proteína quinasa. A proteína quinasa que fosforila esta enzima e deixa ela inativa, está estimulada por LAT3, LAT4 e por el glucagon. São hormonas que estão chegando aqui na célula e por segundos mensageiros está ativando a esta família de proteínas quinasas que desfosforila ATP, né? Pega um grupinho fosfato do ATP aqui
e fosforila esta proteína aqui, esta enzima, e deixa ela quietinha. Tá? Para essa enzima ser ativada, ela necessita desfosforilar-se. Hay que sacar este grupo fosfato de ella. Então, tem umas enzimas, as fosfatasas, que fazem esse trabalho, desfosforila o substrato, né? Com água, ó, ela é uma hidrolasa, ela vai tirar este enlace fosfoéster que vai estar aqui, ela vai tirar o grupo fosfato e vai hidroxilar. A forma ativa dessa enzima é a forma hidroxilada, né? Desfosforilada, hidroxilada, é a forma ativa dessa enzima, é a holoenzima. Quem faz isso é uma enzima, assim como a quinasa, quem deixou ela fosforilada, quem vai desfosforilar é uma enzima, chamada fosfatasa, que é a enzima contrária da quinase. Quem que ativa essa enzima aqui? A insulina, por exemplo. Então, a insulina, através de mecanismo de segundos mensageiros, ativadores de proteínas fosfatasas, né? As MAP, vai ativar essa enzima para que ele haga seu trabalho. Qual é seu trabalho? Sacar o grupo fosfato daqui e deixar uma hidroxila em seu lugar. Essa enzima que vai unir, né? Vai participar nessa união do acetil-CoA lá, que vai fazer a redução daquele corpo cetônico. Hidroxi, metil, glutaril com enzima A. E vai produzir mevalonato. Tendo mevalonato dentro das células, síntese de colesterol. Então, essa regulação é a regulação da insulina? Essa é a regulação. Da insulina. A insulina, ela promove a ativação da enzima. A hormônio tiroidiana e o glucagon promove a inativação dessa enzima. Né? Traduzindo, insulina, hipercolesterolemia. Né? Ela é hipercolesterolemiante, porque ela vai estimular a produção de colesterol. Enquanto a ATM-reductasa estiver ativa, ela vai sintetizar colesterol. Baixou os níveis de insulina, porque agora já faz umas 4 ou 6 horas que a gente não está comendo, vai começar a baixar os níveis de insulina. E só depois de 12 horas que vai começar a liberar glucagon. Mas antes disso, se libera hormonas tiroidianas que estão ativando quinases para manter fosforilada essa enzima e regular sua atividade enzimática. Então, esto é um ponto, né, de regulação importante que a gente está vendo aqui, que hormônios, né, hormonas são responsáveis dessa regulação da síntese de colesterol. Outro ponto de regulação de colesterol são os receptores LDL de membrana,
Esse também é um ponto de controle importante. Quando tem muito colesterol chegando da dieta, né, e se formando a LDL proteína, onde, né, 50% da LDL tem colesterol. Então, esses receptores de membrana, né, os receptores ApoB100, eles se expressam na membrana. Tá chegando, tem muito LDL, vamos captar, vamos pegar. Então, se eles se expressam, eles estão guardados, eles estão invaginados dentro da célula. Depois de uma comida, depois da absorção dos quilomicrones, os quilomicrones entregaram aí os lípidos, foi lá no fígado, né? Quilomicrones remanentes, o fígado recebeu esses lípidos e ele sintetiza LDL colesterol, né? Ou VLDL colesterol, que vai entregar todos os triglicerídeos, vai ficar mais com colesterol e se transforma em LDL. Está chegando isso às células. As células têm que captar isso. Porque senão essa LDL vai ficar circulando. Então, genes, né, se expressam para sintetizar proteínas que serão receptores de membrana. Tem muitos pacientes que têm esse defeito nessa regulação. Não conseguem expressar esses receptores. Então, esse colesterol não chega. Se esse colesterol não chega, essa célula vai interpretar que está faltando colesterol aqui, então você vai ter que produzir mais colesterol. E esses receptores, pode ser genético? Eles são genéticos. São proteínas, são defeitos genéticos. Uma pessoa em cada 500 no mundo inteiro sofre desse defeito genético. 1 de cada 500 pessoas no mundo inteiro. Então, esse colesterol trazido pela LDL, né, é incorporado por las células. Tem colesterol, abundante colesterol aqui dentro da célula. Essa é uma señal para que hormonas sigam inativando esta enzima. Tem muito colesterol aqui dentro. Para que produzir mais? Calma, espera, deixa ela inativada. Começamos a usar esse colesterol, né? Para reparar a membrana, para produzir hormônios, né? Começamos a usar esse colesterol. Vai baixando os níveis de colesterol. É uma sinalização, aí uma sinalização por segundos mensageiros, que fala, bueno, hay que sintetizar colesterol endógeno, né? Permite que a fosfatasa se ative, né? Desfosforile a HMG-CoA redutasa e ative essa enzima, porque agora esta célula tem que produzir colesterol, porque já baixou os níveis. E tem um receptor em membrana da mitocôndria, né, que ela atua como sinalizador, né? Chama START, proteína transportadora de esteroides, né? Esteroides em inglês é S, com S. Então, se ativa através de segundos mensageiros, essa señal. Aí, pouco colesterol aqui. Vamos começar a produzir. Ativa HMG-CoA. Como é que ativa? Ativando fosfatasa. Aqui eu estou dando um exemplo de um ativador hormonal, né? De regulação hormonal, pero como eu expliquei, são várias regulações.
regulação de genes, de segundos mensageiros, da própria biossíntese do colesterol, da alimentação, né? Esse colesterol está chegando, então vamos captar esse colesterol. Quando começar a baixar os níveis, vamos produzir, né? Então é um balance entre todos essas señales, né? Um balance entre as señales hormonais, um balance entre as señales de transcrição genética, um balance entre as señales de segundos mensageiros e do próprio produto que está dentro dessa célula. O problema é quando falha um deles, né? Quando falha um deles, este metabolismo do colesterol está comprometido. Esse é o problema. É um conjunto, né, de todos. Todos têm que estar em harmonia, né, em equilíbrio. Acá me pergunta Lucas se isto ocorre com a insulina endógena ou exógena. Tanto a insulina que nós nos aplicamos, né, como fármaco, la exógena, tem o mesmo efeito da insulina endógena, né? Chegar às células e fazer estimulação através de segundos mensageiros. Então, você também vai ter este efeito, Lucas. Doutora, e como é possível saber a respeito desses receptores? Tem algum exame específico para... Sim. Hoje em dia temos 2 estudos genéticos, onde se estudam as 2 mutações, né, um polimorfismo genético, para saber se o paciente tem essa deficiência em receptores de membrana, por exemplo, né, se é de índole genética, né? Depois o perfil hormonal, né, onde a gente mede o cortisol do paciente, a insulina. A gente faz um exame que chama índice OMA, é um índice de resistência à ação da insulina, né? Que também favorece a ativação destas enzimas, porque o paciente com essa resistência à insulina, ele mantém a insulina elevada o tempo inteiro. O tecido adiposo tem resistência à insulina, mas as outras células seguem tendo señalização, né? E todas as células do nosso corpo produzem colesterol. Então, aqui te diz, a regulação da síntese do colesterol está relacionada com o estado metabólico do indivíduo. Estado metabólico, hormonas, né? Neurotransmissores. Tudo que ocorre nessa célula é metabolismo. El ayuno, el glucagón, la vía de segundos mensajeros, como la vía AMP cíclico, activa um inibidor da fosfatasa, que promove a inativação da hidroximetilglutario coenzima A redutase, ou seja, que vai deixar ela inativa. Esse inibidor da fosfatasa que ele está falando aqui é essa quinasa, né? Tá? Então, diminui a síntese do colesterol. ¿Está vendo como é importante o ayuno? Porque en el ayuno nosotros liberamos glucagón y el glucagón es una hormona fundamental en la regulación de esta síntesis. Así podemos entender por qué el paciente con hipotiroidismo,
El paciente con resistencia a la acción de la insulina, el paciente con el síndrome metabólico, son pacientes que cursan con hipercolesterolemia y tienen alto riesgo de enfermedades cardiovasculares. Isso, Renato. La insulina vai promover a ativação da enzima, essa enzima ativada, produção de colesterol. É isso mesmo. Então, acá diz que temos alto grupo, né, de pessoas, nossa, porque pacientes com hipotiroidismo, com síndrome metabólico, e essa resistência à insulina, são os pacientes que mais temos hoje em dia, né? Eu sempre digo, é o mal do século. Paciente que ganha peso, paciente com sobrepeso, paciente com aumento da circunferência abdominal, né? Aquela graxa visceral altamente resistente à ação da insulina. Vai ocorrer essa hiperglicemia, o paciente não vai ser diabético, mas vai ter uma glicemia alterada de 115, 120, 125, e isso mantém a insulina alta em todo momento, porque essa hiperglicemia ativa os receptores pancreáticos, dizendo, ó, tem hiperglicemia, libera mais insulina para poder meter estas insulinas dentro das células. Y acá te dice que es una de las alteraciones lipídicas más frecuentes en la práctica clínica diária. Então, existem exames para saber se o paciente tem algum defeito na regulação, na expressão de genes? Tem exames, só que são caros ainda, tá? Sai mais de R$1.000. Como também já há fármacos, né, utilizados assim para atuar nesses receptores de membranas, que também são bem custosos. Não é que nem uma estatina que a gente tem aí de forma gratuita no sistema público de saúde, e se você vai comprar na farmácia, tem caixa de estatina por R$6, por R$10. São medicamentos bastante custosos. E não está, né, à disposição de todos. Mas é a opção que há para aqueles pacientes que não aceitam as estatinas. Vamos dar uma olhadinha nas estatinas. Daqui a pouquinho, ó. Aqui eu só coloquei, né, para lembrar um pouquinho que o colesterol é o precursor de los mineralcorticoides, de los prostágenos, de los andrógenos, de los estrógenos, né, dos glucocorticoides. Que estas moleculinhas são, né, que governam as expressões de nossas proteínas, dos nossos genes. A gente precisa de uma proteína de membrana que vai atuar lá como um canal. Tem que absorver água, reabsorver água e excretar sódio. Quem é que faz isso? O mineralocorticoide fez isso, lá nos tubos renais. Né? Tem que sintetizar uma proteína que vai atuar como uma bomba de sódio e potássio, vai mineralocorticoide, ele vai lá no núcleo das células expressar essa proteína para a função dessa célula. Né? Então, são elas as que governam todo o nosso metabolismo celular. Então, aí é modo de recordar, né, a importância desses metabolitos esteroideios.
Vamos ver um pouquinho mais aqui sobre as estatinas, para entender bem esse ponto de regulação e produção. Eu tenho, que era um trabalho, né, que eu havia dado para os chicos em anos anteriores, e eu guardei esse trabalho aqui que eu gostei de um aluno, né, o tema era as estatinas, uso das estatinas, os efeitos colaterais e os benefícios. Entonces acá está diciendo, están viendo, ¿verdad? Dice estatinas, definición y el mecanismo de acción, dice acá en el archivo. Dice, son una familia de medicamentos que posee en su estructura molecular una región de alta semejanza con a hidroximetilglutarilcoenzima A. Quem que é hidroximetilglutarilcoenzima A? É o substrato onde vai atuar a enzima que leva o seu nome, redutase, e vai transformar este composto em mevalonato. Lembra? Tem mevalonato, produção de colesterol, né? Então a gente vai frear essa produção de mevalonato. Como vamos frenar essa produção de mevalonato? Atuando em uma enzima alostérica que converte este composto em mevalonato. E aqui está a enzima, né? Hidroximetilglutarilcoenzima A redutase. Acá está dizendo que estes fármacos, chamadas estatinas, tem várias, elas vão actuar por la alta semelhança em sua estrutura molecular. Elas vão poder formar aqueles enlaces débiles en el sítio ativo dessa enzima. Vão ocupar o sítio ativo dessa enzima. Então, ele vai ser um inibidor competitivo. As estatinas são inibidores competitivos da hidroximetilglutarilcoenzima A redutase. Assim, a enzima se une a las estatinas, disminuyendo sua disponibilidade para actuar sobre o seu substrato natural, lo que vai interferir diretamente na síntese de mevalonato e, por consequente, na produção endógena do colesterol. Se vocês pegarem o prospecto das estatinas, está escrito desse jeito. E aqui, quando se inibe a síntese endógena do colesterol, as estatinas determinam uma maior expressão de receptores LDL. Então, o que eu falei? Tem pouca produção de colesterol dentro, tá faltando já colesterol, o colesterol tá baixo, tá? Vamos pegar o colesterol que tá chegando, que está vindo com as LDL. O que tem que fazer? Expressar receptores de membrana. Mas para isso precisa transcrever genes. Para isso não há que haver mutações genéticas. Se expressam receptores LDL sobretudo no fígado, não é só no fígado, é em todas as células, mas aqui está mencionando que se encontra no hígado, né? Mas é em todas as células do corpo. Todas as células têm receptor LDL. Lo que vai levar o quê? Captar esse LDL do plasma sanguíneo e vai haver uma diminuição importante nessas LDL circulantes. Por ende, vai aumentar o porcentagem do HDL, né? E vamos ver o perfil lipídico normal do nosso paciente. Vamos fazer o perfil lipídico dele, agora está espetacular. Porque essa foi a ação das estatinas.
Esto que ustedes están viendo aquí son las estatinas. Simvastatina, pravastatina, rosuvastatina, que es una de las que más se utiliza hoy en día, la simvastatina también, atorvastatina, fluvastatina, serivastatina, que é uma que já não tem mais, porque essa aqui teve vários efeitos colaterais, efeitos adversos, e foi retirada do mercado em 2002, eu acho que foi. 2001 e 2002, se reportaram mais de 100 mortes por rabdomiólise. Então, eles retiraram do mercado, e aí começou vários estudos sobre os efeitos colaterais, sobretudo as miopatias, né? Porque essas estatinas são causa de miopatia, de patologias musculares, entre 10 a 15% em todas as pessoas que usam essas estatinas. Não todo mundo tem essas patologias musculares. Depende do gene dessa pessoa. Depende da expressão de alguns genes que interatuam com essas estatinas. Depende da saúde hepática desse paciente. Porque essas estatinas, o principal célula branco é o fígado. Porque, recuerden, o hígado era o maior produtor de estatinas. Aí tem uma mutação genética na célula dos hepatocitos de alguns pacientes que não vai permitir a entrada das estatinas no fígado e vai manter níveis séricos altos de estatinas, e o músculo então vai captar essas estatinas. E é aí onde ocorrem essas patologias musculares graves, né? Por isso decimos que as estatinas não é para todo mundo. Hay que saber las interacciones farmacológicas que pode ter cada uma dessas estatinas. Elas interatuam muito com antibióticos, antimicóticos, como o fluconazol, e algum tipo de anti-inflamatórios, né? Os anti-inflamatórios esteroideios, sobretudo. Então, eles vão ter como um incremento nessa eficácia, na concentração sérica, e isso é citotóxico, né? Então, hay que cuidar con las estatinas. Ó, essa estruturinha que vocês estão vendo aqui é a hidroximetilglutaril coenzima A, é o substrato. É a moleculinha de 6 carboninhos, derivada de juntar 3-acetil-CoA. Tá? Esta partezinha que está em amarelo, que é quase idêntico à hidroximetil-CoA, é uma porção das estatinas, do medicamento. Então, lá em cima, que vai vir, né, a interactuar com seu substrato, vai formar aqui os puentes de hidrógeno no sítio ativo, né? Ele interactua aqui com este. Vai interactuar com esta porção do fármaco e vai permanecer, então, ocupada e não podendo atuar sobre esse substrato. O que vai acontecer com esse substrato? Vai ser utilizado como um corpo cetônico. Ele é um corpo cetônico. Tá? Então, esta é a partecita do fármaco que se vai unir à enzima por similitud estrutural, vai lograr
a formar el complejo enzima sustrato en el sitio activo y por ende va a actuar como un inhibidor competitivo de la misma. Acá hay una preguntita. ¿Qué dice? Profe, a rosuvastatina utilizada só para o tratamento. Não, eles têm outros efeitos, né? Se conhece muitos outros efeitos de las estatinas, são também, tem efeito também não é antioxidante, anti-inflamatória, produtora, liberação de óxido nítrico, né? Tem outras funções. E eles são utilizados na prevenção de doenças cardiovasculares. Esse é o principal objetivo das estatinas, né? Barrar a síntese de produção de colesterol para atuar na prevenção de doenças cardiovasculares. Então, se todo paciente que tenha altos riscos de enfermidades cardiovasculares, né? E ele presente um colesterol não ótimo, um LDL dentro daquele valor ótimo, que é menor a 100, eles usam as estatinas nessa prevenção primária das doenças cardiovasculares, Camila, tá? Ele é um medicamento indicado para isso, para a prevenção de enfermidades cardiovasculares. Pacientes hospitalizados pós-infarto agudo do miocárdio indicam o uso das estatinas. Paciente pós-operatório de uma angioplastia, eles indicam as estatinas, tá? Para melhorar, né, essa produção e liberação de óxido nítrico. Então, você tem outras funções, né? Solo que como se diz, um efeito colateral indesejável, né? Vai ser a inibição da nossa produção da nossa ubiquinina, ubiquinona, nós já conhecemos Q10, que é um poderoso antioxidante, necessário para a cadeia transportadora de elétrons, menor produção de energia e menor poder de regeneração celular, né? E esses são efeitos colaterais graves, né? Então, se nós decimos para aquele paciente que ele está com um problema, né, passageiro, não podemos ter um problema passageiro de hipercolesterolemia? Podemos, né? Porque está desequilibrado o hormônio da tireoide, porque está desequilibrado aqui a insulina, né? Vamos fazer um programa para baixar de peso, para melhorar essa resistência à insulina, né? Melhorar o hipotiroidismo, que até agora não sabia que existia o hipotiroidismo subclínico, por exemplo. Vamos associar a estatina aqui? Podemos usar por 1 mês, 2 meses, até 3 meses? Ok. Por um curto, né? Esse plazo de tempo, ok. O problema é nestes pacientes que lo tienen que usar por anos. E os problemas musculares não aparecem somente em seguida, né? Nas primeiras semanas de usar as estatinas, podem aparecer meses após o uso das estatinas. Aí pacientes que começaram a apresentar essas miopatias depois de 8 meses de uso contínuo das estatinas. Então, se tem é muito heterogêneo os efeitos adversos que podem causar em los pacientes. Tá?
Ó, aqui está mostrando, né, a segunda etapa, como aquele mevalonato se transforma em esqualeno, e esse esqualeno finalmente se transforma em colesterol. E aqui no meio está mostrando esse farnesilpirofosfato, que ele é um metabolito importantíssimo para a gente produzir o grupo hemos, dos nossos citocromos, e a ubiquinona, tá? Esse composto aqui, o farnesilpirofosfato, que vai ser o precursor dessas biomoléculas importantíssimas para as mitocôndrias celulares. E recordem que a célula muscular eram as células de maior rendimento energético e elas são as que se vão ver afetadas rapidamente. El uso de las estatinas en la prevención primária de las enfermedades cardiovasculares. Olha aqui, tá aqui a tua resposta, Camila, que você perguntou, né? Eles são usadas. Tá? Es una de las herramientas, né, farmacológicas que nosotros tenemos para trabajar en esa prevención primaria de enfermedades cardiovasculares. Então, como falamos, as estatinas são eficazes, mas não é para todos, né? E temos que ser prudentes quando selecionamos este tipo de fármacos para tratar a hipercolesterolemia de nossos pacientes ou quando elegimos a estes fármacos en ese plan de prevención primaria de enfermedades cardiovasculares. ¿Okay? Entonces quedó un poquito más clarito acá cómo actúan las estatinas, ¿está viendo? Esse aqui são os exemplos das estatinas. E essa serivastatina foi uma das estatinas que mais problema tuvo, né? E creio entre 2001 e 2002 ela foi sacada, né, do mercado, e a partir de 2008 houve muitos trabalhos científicos sobre isso, né? Muitos artigos científicos se reportaram sobre as estatinas, né? Um chamado de atenção a todos os médicos, a los cardiologistas que usam muitas das estatinas. E até há pouco tempo, né? 2018, causando muita controvérsia, né, destes medicamentos, e sempre enfocando, né, que as estatinas não é para todo mundo, que hay que ser prudente. Disse Reinaldo, professor, é complexo saber qual mecanismo está em déficit para regular com vitaminas, disse. Ou outros, lá, simvastatina é a via mais fáceis. Como é, Rinaldo? Não entendi, Rinaldo. O que querer saber? Por exemplo, eu posso medir coenzima Q10 no meu paciente, no sangue? Eu posso medir, né? Só que, como você vai falar, na medida indireta. Porque essa coenzima Q10, essa ubiquinona, ela tinha que estar lá na mitocôndria e não no plasma sanguíneo, né? Então, eu quero saber se tem uma deficiência disso, eu posso medir? Posso, né? Um indicativo, né, de deficiência de B12 e ácido fólico, que são vitaminas,
Por exemplo, é aumento da homocisteína plasmática, ¿verdad? Um marcador de deficiência de vitamina D, é aumento do paratormônio, né? Então, tem alguns exames que eu posso relacionar com deficiências de vitaminas, se lo hay. Sí, voy a liberar entonces, le voy a liberar un video de un médico hablando un poquito sobre las estatinas, ¿no? Y voy a postar ese video y voy a postar también un artículo científico cortito, ¿né? Hablando un poco sobre los efectos colaterales de las estatinas, para que conozcan ese lado, ¿né? Malo de las estatinas para tener cuidado al usar con sus pacientes, ¿né? ¿Podemos usar las estatinas? Sí, claro que podemos, pero con cuidado, ¿né? Con prudencia, como todo en nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces lo voy a liberar ahora mismo, ¿tá bom? Fábio, terminamos la aula aquí y libero, y recordando que el recuperatorio es para lunes a las 18 horas y voy a ir a cambiar también allá la fecha y el horario, ¿no? Que todavía no tuve tiempo de ingresar y voy a ir a cambiar eso, no se preocupen. Chao, chicos, nos quedamos por aquí. Sigan estudiando, sigan leyendo. ¿Está bien? Y excelente fin de semana para ustedes. A vós também, prof. Para vocês também, prof. Tchau, tchau, doutora. Graças, doutora. Igualmente.